Oi pessoal, aqui é a Isa do Resenhei e hoje eu trouxe a resenha de Em Pedaços da Lauren Lane. Então, eu nunca tinha lido nada da Lauren Lane, mas eu tinha ouvido falar muito bem do livro Mais Que Amigos, que ela lançou esse ano, e eu acho, pelas minhas pesquisas, que foi o primeiro livro dela lançado aqui no Brasil. E no mês passado, no meu vídeo de lançamentos esperados para esse mês de outubro aqui, eu tinha colocado o livro como num filme, porque me chamou muita atenção e também era dela, e é um prequel dessa história. Então, aquela história é a história que antecede a história da Olivia, que é a nossa personagem principal nesse livro aqui. Mas a ordem de lançamento, assim, a ordem que deveria ter sido feita a leitura, assim, é esse daqui mesmo primeiro, e depois você leu como num filme, apesar de ser um prequel desse. Então nesse livro aqui a gente vai ter a Olivia, então, de personagem principal. Ela é uma menina super rica que mora em Upper East Side, lá em Nova York. Se você assistiu Gossip Girl, você sabe do que eu estou falando. E ela tem uma vida perfeita, ela é rica, a família dela tem uma empresa, e ela faz uma faculdade numa faculdade muito renomada lá de Nova York. Só que ela não tá bem com ela mesma. Ela passou por problemas no relacionamento dela. Ela namorou a vida inteira só um cara e aconteceram várias coisas nesse relacionamento que a gente vai descobrir naquele livro como num filme que eu falei. Mas nesse livro aqui a Olivia já acabou esse relacionamento e ela tá triste com algumas atitudes que ela teve, ela tá mal com ela mesma, então ela está cansada dessa vida que ela leva. E ela tem a ideia de mudar meio que o karma dela, se candidatando a uma vaga de emprego como cuidadora de um cara que foi pra guerra, de um veterano de guerra, que tem sequelas, de que ela nem sabe quais são as sequelas, mas ela teria que cuidar dele, não ser uma enfermeira nem nada, não precisava ser isso. Mas ser uma cuidadora, estar sempre junto, ajudando, mas em outra cidade. Eu não vou lembrar o nome da cidade, mas acho que no Maine, se não me engano, então ela ia ter que mudar de estado, ia ter que viver com esse cara na casa e tudo mais. A família dela não apoia a decisão dela, os amigos acham também meio estranho, a família queria que ela seguisse os passos trabalhando na empresa da família dela e continuando essa vida fácil que ela levava. Mas a Olivia bate o pé e fala que não, que ela vai seguir essa vida dela, esquecer os erros do passado, mudar de vida. Quando ela chega no Maine, a Olivia tá pensando que ela vai cuidar de, tipo, um cara normal, assim, humilde e tudo mais. E aí chega na casa desse cara que ela vai cuidar, e é uma puta de uma mansão, uma propriedade maravilhosa, e ela já fica, nossa, talvez minha vida não mude tanto aqui, né, porque o padrão de vida é mais ou menos o mesmo. E aí quando ela conhece finalmente o cara que ela vai cuidar, ela imaginando que ia ser um cara bem mais velho, um cara, sei lá, totalmente diferente do que ela pensava, ela dá de cara com o Paul. O Paul é o nosso outro protagonista. O Paul é um cara de 24 anos, se não me engano, e a Olivia tem 22, mais ou menos assim. E ele foi pra guerra do Afeganistão e ele sofreu sequelas no rosto, ele tem cicatrizes no rosto, de um lado só, e na perna. Uma das pernas dele, ele meio que manca, não funciona tão perfeitamente quanto a outra, mas para por aí as sequelas dele. E ele é um cara extremamente bonito, é um cara extremamente novo, tudo diferente que a Olivia pensou. Mas ele é um cara muito amargurado por esse background aí da guerra, de tudo que ele passou por lá, que a gente vai descobrir nesse livro mais sobre o passado dele. E ele é uma pessoa amargurada atualmente, né? E aí o pai dele sempre contratava cuidadores pra ficar com ele, pra fazer companhia, porque ele vive nessa casa meio no meio do nada, só com uma cozinheira e um cara que é motorista, que é meio que da família já, mas ele não tem com quem conversar e tudo mais, então o pai dele sempre contrata e o Paul sempre dá um jeito de afastar, de fazer eles serem demitidos e pedirem demissão, né, no caso, enfim, ele sempre dá um jeito de sumir com a pessoa. E quando ele vê a Olivia, ele fica emputecido, porque assim, ele tinha feito um combinado com o pai dele de que ele precisava ficar com essa nova cuidadora por pelo menos 3 meses, senão o pai dele ia botar ele pra fora de casa, porque a casa não era dele, a casa do pai. Então o pai falou, se você não aceitar essa cuidadora que eu vou te mandar por 3 meses, você tá fora de casa. E o Paul falou, beleza, vou aguentar 3 meses. Só que pensando que ia ser uma cuidadora, tipo, bem mais velha, do jeito que era antigamente. Então quando ele dá de cara com a Olivia, ele fica puto da vida e começa a tratá-la muito mal. E ele pensa que ele tem que dar um jeito de tirar essa menina de casa, porque ele se sente extremamente atraído por ela, mas ele sabe que isso nunca pode acontecer, nem nunca vai acontecer, porque ele tem esse estigma dessas cicatrizes que ele tem pelo corpo, e ele não tá no momento pra isso. Então ele começa a fazer várias coisas pra fazer a Olivia ficar de saco cheio e pedir demissão. Só que a Olivia é tão cabeçadora quanto o Paul, e ela bate o pé e fala, não, eu vou ficar porque o combinado foram 3 meses, então você vai ter que me aguentar esses 3 meses.
E aí eles começam esse relacionamento meio de cão e gato, bem de cão e gato, inclusive, nesse começo, até que, obviamente, que vai começar a desenvolver um interesse amoroso mesmo, um pouco mais profundo, porque no começo é uma coisa superficial, eles não se conhecem, ela não sabe nada da história dele, ele tem muitos segredos, ele é uma pessoa muito fechado. Então a Olivia tem muitas dificuldades de ultrapassar as barreiras que o Paul ergueu. Então, no começo é uma coisa bem pele só, e aí depois você vai conseguir ver o quão profundo tá ficando esse relacionamento. Não esse relacionamento, né? Porque eu não digo que eles se relacionam muito rapidamente, mas os sentimentos que eles estão desenvolvendo um pelo outro. E aí você vai ter que ler pra saber o que acontece nesse romance. Mas assim, gente do céu, eu amei esse livro num grau. Eu amei a escrita da Lauren Lane, pra começar. É uma escrita tão fácil, tão gostosa, tão fluida que eu devorei esse livro acho que em 2 dias. E acho que tem 350 páginas mais ou menos, eu acho. Mas é um livro maravilhoso, os personagens são incríveis. Eu amei a história da Olivia, assim, o crescimento dela como pessoa. E amei também a história do Paul e ver ele também se desenvolvendo assim, mas de outra forma. Os dois acabam se encontrando na metade, sabe? Os dois evoluem como pessoa pra conseguir ter um relacionamento. E é incrível, os outros personagens que ficam meio ao redor são muito bons também. Eu, quando li a sinopse, assim, não quando eu li sinopse, porque eu não li sinopse, na verdade. Quando eu comecei a ler o livro, que eu vi que ia ser esse negócio de menina bonita cuida do cara gato, eu fiquei com medo de ser uma coisa muito parecida de Como Eu Era Antes de Você, que é um dos meus livros favoritos da vida, e eu não queria que fosse, né, uma repetição, alguma coisa muito parecida. Mas não é, a semelhança para por aí, assim, é totalmente diferente, é uma outra abordagem. A única semelhança é realmente uma menina bonita com um cara bonito e eles nessa função de cuidar, mas é outro tipo de cuidado também, sabe? Nem chega aos pés do cuidado mesmo do Como Eu Era Antes de Você. Mas, gente, eu amei esse livro e ele é o primeiro de uma série, trilogia, não sei, é o primeiro da série Recomeços. Quantos livros vão ter? Eu não sei. Eu sei que agora eu vou querer ler o Como Num Filme, que vai contar a história da Olivia, de quando ela namorava o Ethan, que é o ex-namorado dela, né, que é citado aqui no livro. E eu já vi outras pessoas lendo Como Num Filme e falam que, puta, pegaram o ranço da Olivia louco, e aí melhorou nesse livro aqui. Mas como eu vou dar o contrário, né, que seria o certo pela edição, eu não sei como eu vou me sentir em relação a Olivia, mas acho que eu vou me sentir bem, porque eu sei que ela é uma boa pessoa, eu li toda a redenção dela aqui nesse livro, então eu acho que Como Num Filme vai ser um bom, sei lá, um bom complemento pra entender melhor ainda essa personagem, que eu gostei muito. Outra coisa que eu amei nesse livro são capítulos alternados. Eu amo capítulos alternados em primeira pessoa. Gente, faz eu amar esse livro absurdamente. A gente tem então as narrações de Olivia e do Paul, então você sabe o que eles estão pensando. E é incrível, eu amei a química dos personagens. Ai, gente, sério, eu tô apaixonada, eu podia ficar falando aqui, falando. Eu quero ler todos os livros que a Lauren Lane lançar. Eu indico muito esse livro, se você gostar de New Adults. Se joga que você vai amar. Então eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você já leu Como Num Filme, me fala tudo aqui embaixo. Aproveita e curte esse vídeo. E se você gostou bastante do livro e quer comprar, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo. Você comprando com esse link, você ajuda o canal e eu vou ficar muito feliz. Então se inscreve no canal, não deixa de ativar o sininho de notificações para evitar que você não receba o vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.